Já senta aí que o tutorial tá longo, mas dessa vez você vai aprender a esfumar. Com um pincel de cerdas macias, eu pego um pouquinho de sombra bem clara ou cintilante e passo ali no topo alto da sobrancelha. Esse clarinho vai auxiliar na nossa transição do marrom para a pele, vai facilitar bem o esfumado nesse momento. Para começar o esfumado, nós precisamos encontrar o nosso côncavo. Mas Luana, como que eu acho o meu côncavo? Vamos lá. Se você, assim como eu, tem a pálpebra gordinha, incline um pouquinho a sua cabeça e você vai perceber que ele já vai marcar, vai fazer a marquinha ali de onde é o seu côncavo. O que é o côncavo? É esse ossinho, né, do globo ocular. E vocês vão conseguir sentir ele aí tanto com o pincel quanto com o dedo. E vamos lá para o esfumado. Nós vamos utilizar 3 pincéis de esfumar, tá, fofinhos. E nós vamos começar pelo pincel de tamanho médio para esfumar o nosso marrom de transição na nossa pálpebra ali no côncavo para nossa pálpebra móvel. Vamos então com o nosso pincel médio, pego bastante produto ali, tiro o excesso e vou encontrar ali o ossinho, tá? Vou segurar bem na pontinha do pincel para ficar com a mão bem leve. Vocês vão notar que a pele mal se move ao momento que eu encosto o pincel na pele, ok? Então nesse momento vai ser bem leve e com o pincel de baixo para cima, a gente vai contornar, passar o pincel por cima daquele ossinho, sabe? Aquele ossinho do côncavo que a gente encontrou agora há pouco? A gente vai em movimentos bem leves de vai e vem, passando por cima desse ossinho, por todo ele, ali na parte de cima dos olhos. Aí pegando sempre de pouquinho o produto, né? Eu pego mais um pouquinho, tiro o excesso e vou passando ali mais um pouquinho, até fazer toda essa parte do contorno, né? Com o nosso marrom de transição. Tá, e como que eu escolho o meu marrom de transição? Vamos lá. Eu indico usar o mesmo marrom que você pode utilizar no teu contorno, ali até 2 ou 3 tons acima do teu tom de pele. Esse marrom ele vai garantir que a maquiagem, a sombra, ela se mescle com o nosso tom de pele, então ele é muito importante utilizar como base de qualquer maquiagem. Esse vídeo ficou longo e com poucos cortes, que é para que vocês não percam nenhum passo mesmo da maquiagem ali, desse processo todo de construir esfumado, tá? É um processo mesmo de construção, o segredo é sempre vir aos pouquinhos com pouco produto, tá? Porque é mais fácil colocar produto do que tirar produto uma vez que você já colocou, tá? Esse pincel médio, pessoal, ele não sobe mais do que isso que eu tô passando ele aí, tá? Senão ele vai carimbar, você vai ficar um panda. Então, sempre respeitando o limite do ossinho, tá? O pincel é maior, depois a gente vai vir com um pincel menor nessa mesma linha e automaticamente ele vai formar um degradê ali por conta do próprio tamanho do pincel mesmo. Se você chegou até aqui do vídeo e tá curtindo, eu vou pedir para você dar um curtir aqui no vídeo para me incentivar a gravar mais vídeos como esses, dá um trabalhão. É muito prazeroso, mas dá um trabalhão. Então eu peço que você curta aí, compartilhe com as suas amigas, quem você achar que pode gostar desse conteúdo, beleza? Olha só como uma cor só de marrom a gente já tem uma boa profundidade, né? Eu tenho a pálpebra gordinha e é possível ver aí que meu olho já ganhou uma profundidade só com essa primeira camada de marrom que a gente passou, tá? Agora, na sequência, nós vamos melhorar o acabamento com aquele pincel maior, limpo, né? Então, esse pincel sem nenhum produto, a gente vai pegar ele limpinho desse jeito mesmo e vir ele com a mão bem leve, bem levinha mesmo, só nas extremidades da nossa cor ali da sombra, ó, tá vendo? Reparem de novo que minha pele não mexe, tá? A mão é muito leve, é pouquíssimo, é só para esfumar essa extremidade do nosso marrom de transição. Ele vai praticamente sumir na pele, tá? Esse pincel a gente vai utilizar ele algumas vezes durante o processo, então deixa ele aí do ladinho que toda hora você vai vir com ele ali para dar uma reforçada no acabamento, ok? Agora nós vamos pegar o pincel menorzinho de esfumar também, fofinho, e o nosso tom de marrom mais escuro. Perceba que ele é um pouquinho mais escuro do que o meu marrom de transição que eu usei, tá? Então, esse pincel ele é menorzinho, então ele vai concentrar mais a sombra onde a gente aplicar, ok? Sempre o pincel mais vai deixar mais espalhado e o pincel menor vai concentrar uma quantidade maior de produtos onde a gente aplicar. Então, de novo, com a mão leve, agora com um pouquinho mais de pressão, a gente vai passar ali também movimentos circulares, mas bem levinhos ainda, de novo por cima, né, do ossinho, ali de baixo para cima, tá? Essa posição do pincel é muito importante para ficar correto. Então, de baixo para cima, ali com movimento bem levinho de vai e vem e circulares, a gente vai passar ali principalmente no nosso canto externo até a metade ali do côncavo. Uma dica importante é sempre encostar o pincel logo depois que você pegou o produto, né, com o pincel, você encostar ele pela primeira vez num lugar que tenha menos problema se ficar um pouco mais marcado, né? Geralmente é ali o cantinho externo do olho, tá? Se você tiver com muito produto no pincel e colocar o pincel direto ali no canto interno, pode ser que ele fique uma mancha na sua sombra. Então começa ali pelo canto externo e vem arrastando aos pouquinhos a sobrinha dos produtos para a parte de dentro ali no côncavo.
Ó, dei um zoom para vocês conseguirem enxergar um pouquinho melhor ali o que eu tô fazendo, né? A transição do esfumado. Para facilitar nessa transição também do marrom escuro para o marrom mais claro, eu posso pegar os dois produtos, tá? Com esse pincel. Então, eu mergulho ele nos dois produtinhos ali, tiro o excesso e venho passando bem de levinho também por cima dessa marcaçãozinha que ele já formou, né? Da cor escura em cima da cor mais clara. E agora, gente, tem que ter paciência e tem que esfumar, tá? Isso é treino, pode ser que você não consiga na primeira vez, do dia pra noite, da noite pro dia. Isso é treino mesmo, vai ter que fazer várias vezes. E quanto mais vezes você fizer, mais rápido vai sair, tá? Aí eu tô fazendo bem devagarinho, bem aos poucos produtos. Mas depois de um tempo que você tiver prática, provavelmente você vai vir ali 2 vezes com cada cor e já tá feito o teu esfumado, já vai ter resolvido, tá? Mas pra isso, precisa de prática, né? A prática leva à perfeição. Percebam aí que eu voltei com o pincel médio, tá? E o marrom de transição e tô passando ele de novo ali, no mesmo lugar, em cima do ossinho ali, tá? Agora meu rosto não tá inclinado, mas eu sei que meu côncavo tá ali, tá? Já acostumei. E a gente pode ir repetindo esse processo, tá? Quantas vezes forem necessárias. Vem com o pincel pequenininho, marrom escuro. Vem com o pincel médio com a sombra de transição. Vem com o pincel gordão para tirar o excesso ali nas extremidades, tá? Até que você veja ali e vê que não sobrou nenhuma marcação, ficou bem harmoniosa a maquiagem. Então percebam que a gente já formou o nosso côncavo ali. Então o contorno do nosso côncavo já tá certo. Poderia parar aí, a maquiagem já ia ficar bem bacana, né? Mas vamos fazer ele completo, ó. Volto com o pincel maior ali de novo para tirar, dar o acabamento ali na extremidade. Deixa bem levinho. Você que chegou até aqui, me conta aí embaixo se tá dando para entender o vídeo. Comenta aí, Lu, entendi, ou Lu, me perdi, para eu saber se tá ficando claro o tutorial, beleza? Para dar ainda mais profundidade, então, vamos preencher a pálpebra móvel ali, né? Então, a parte que fica abaixo do nosso côncavo, com a sombra mais escura, o marronzinho. Eu vou acabar de esfumar ali mais um pouquinho na parte interna do olho. E na sequência eu vou vir com um pincel fofo ali de aplicar sombras, né? Perceba que ele vem de forma bem mais forte o produto na pálpebra e com mais pressão, né? Quanto mais pressão, mais forte vai ficar o pigmento na pálpebra. Preenchemos o espaço ali, veja como já juntou com o nosso esfumado do côncavo, tá? Então ele poderia ser mais claro, mais escuro, aí fica ao gosto do freguês, tá? Essa parte. Não achei suficiente, peguei de novo o meu pincel médio ali com a minha sombra de transição e vim mais uma vez ali por cima do contorninho reforçar um pouquinho mais esse degradê. Pessoal, tá longo, mas assim, né, a gente garante que vocês não percam nenhum detalhe aí, nenhum procedimento, nenhum processo para conseguir concluir a maquiagem, certo? Acho que a última vez que eu venho com o pincel aí, finalizei o esfumado, olha que bonito. Vamos para a parte de baixo então. Para a parte de baixo a gente vai utilizar 2 pincéis ali também e vamos encontrar de novo o nosso ossinho ali na parte de baixo, ó, a divisão ali do globo ocular, o nosso marrom de transição. Venho com pincel fininho de esfumar, tá? No caso que eu tô utilizando um da Vult e com o marrom de transição, né? Então venho ali por cima do meu globo ocular, ali na parte inferior dos olhos, até o limite de onde termina a raiz dos meus cílios, tá? Onde termina ali do lado no canto interno dos olhos, eu não extrapolo o final da raiz dos cílios, beleza? E se seu olho for muito pequenininho e quiser dar uma valorizada no olhar, eu recomendo que passe só até a metade ali da parte de baixo, né? Ok? Sombra do lado, na parte inferior dos olhos. Agora eu venho com um marrom mais escuro e um pincel mais fininho de precisão e vou aplicar ali na parte de baixo bem rente à raiz dos cílios, tá? Então ele vai dar uma escurecida ali nessa parte inferior dos olhos. Perceba que eu vou dando batidinhas para deixar, né, bem a pigmentação da sombra mesmo, né, grudar ali na raiz. Agora eu volto de novo com outro pincel fofinho de esfumar fininho e a sombra de transição e passo ali entre, né, o marrom mais escuro e onde já tinha a nossa sombra de transição para esfumar também, não ficar a marcação, né, do marrom mais escuro pro marrom mais claro. Gente, tá pronto o nosso esfumado, é isso. Olha a diferença que já dá de um olho pro outro, né? A profundidade que dá. E aí é treino, abusar das cores, mas o ideal para começar é o marrom. O marrom é a base de todas as maquiagens, beleza? Vou passar uma máscara de cílios e finalizar essa make aqui para vocês verem como ficou. E tá aí o resultado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Olha só essa maquiagem, ela pode ser utilizada tanto no dia, né? Uma maquiagem de executivo, de sucesso,
quanto pra noite, dá pra adicionar um brilho ali no centro da pálpebra, transformar numa pálpebra luz, dá pra utilizar um clarinho na pálpebra móvel e um mais escuro no côncavo. Dá pra viajar na maionese, criar N combinações. E é isso, curte aqui, compartilha, salva pra repetir depois, me conta se curtiu e obrigada por assistir.